Neupert conta pra gente. Assumir o comando do Santos não é para qualquer um. Estrear contra o Palmeiras, então, com apenas 2 dias de trabalho, é para espíritos fortes. Não importa a idade. Eu não tive que me adaptar aos novos tempos, porque eu estava vivo nesses tempos atrás. Tá? Eu venho com o tempo, eu vim viajando com o tempo. Tá? Igual você. Você ainda vai aprender muita coisa pela frente. Então eu não vejo essa... Eu não tenho capacidade também para definir o meu trabalho. Entende? Se ele é bom ou não é, onde que eu sou bom, onde que eu não sou bom, eu realmente não tenho capacidade. Eu consigo entender que eu tenho muita coisa para aprender e não vejo idade para isso. Para complicar ainda mais a vida de Levir esse ano, os números não são nada favoráveis ao Santos quando o assunto são clássicos. Até agora o Santos perdeu todos os 4 que disputou em 2017. O que a gente leva do futebol é passar por cima desses problemas que você encontra. Estou me apoiando mais nas pessoas que estão trabalhando agora e principalmente nos jogadores. Os caras sabem o caminho. O time do Santos é um time que joga bem, tem um bom entrosamento. Ainda não é uma pérola assim, como nenhum time do Brasil é, porque todos têm problemas. Levir vai ter o reforço de jogadores importantes, principalmente do meia, Lucas Lima. O jogador que não atua desde o dia 20 de maio é considerado essencial para a armação das jogadas e com ele o Santos ganha ofensivamente. Esse ano, Lucas retomou o bom futebol e já fez 11 assistências. O veterano Levir certamente vai sentir um friozinho na barriga. Aos 64 anos, vai ter o gostinho de uma estreia no time do maior de todos e que anda precisando de inspiração. Aquela história, é a mesma coisa, é um cantor, cara. É o Roberto Carlos e um cara que está começando que tem um brilho. Tá? Então, independente, acho que a produtividade é que faz com que o jogador se firme, né, no time. O Levir Coupe voltou e cada coletiva de imprensa ele deixa um exemplo. Ali ele citou o Roberto. Gosto do Roberto, Levir. Eu tô com você. Paulo Lima, o Santos vem de 2 vitórias no comando do Elano. Elano que é aniversariante do dia, por sinal. Parabéns ao Elano, que assumiu como interino o Santos nessas 2 partidas. E agora ele chega já num clássico. Lucas Lima tá de volta. Só que o Zeca tá fora e o Ricardo Oliveira também. Então aquele confronto entre Praes e Ricardo Oliveira não iremos acompanhar dessa vez. E o Lucas Lima perdeu a oportunidade, inclusive, de estar com a seleção brasileira pela lesão que teve contra o Curitiba, né? E ficou fora, não teve a chance de viajar com o técnico Tite. E um momento completamente diferente para as 2 equipes, né? O Levir assume o lugar do Dorival. E no Palmeiras, o Cuca que ocupa já há algum tempo o lugar do Eduardo Batista. Exatamente os 2 técnicos que na última partida que aconteceu na Vila, vitória do Palmeiras por 2-1. Sua mãe ainda estava lembrando até ainda há pouco aqui a comemoração ali do Felipe Melo, lá na Vila Belmiro. 2-1 de virada para o Palmeiras naquela oportunidade. E com 2 técnicos hoje que se enfrentam pela primeira vez na atual temporada. Já tiveram no ano passado vários encontros, sem dúvida nenhuma, pelo Fluminense, o Levir, pelo próprio Palmeiras, o técnico Cuca. Mas é um momento difícil, eu acho que, para o Palmeiras enfrentar o Santos na Vila nesse momento. O Palmeiras que não vem ainda completamente organizado, o Cuca ciente disso, cada vez mais mexe na sua equipe, tenta encontrar a melhor fórmula, o melhor grupo de jogadores. E o Palmeiras tem uma base, motivado que está pelas 2 vitórias consecutivas do Santos sob o comando do Elano, com a chegada do novo técnico, com a volta do Lucas Lima, jogando em casa. Sabe que a Vila é sempre um fator de desequilíbrio para os adversários, mas é positivo para a equipe do Santos. Eu acho que se tem algum time hoje que vai ter dificuldades, é a equipe do Palmeiras. Eu vejo o Santos, nesse momento, mais organizado. O Santos mais certinho, vamos dizer assim, até mais motivado, principalmente pelas 2 vitórias consecutivas que teve nas últimas partidas. O Palmeiras, que veio de 4 jogos sem vencer e sem marcar também, pegou um Fluminense desfigurado, desarticulado e venceu até com certa facilidade por 3-1. O Elano mostrou que esse Santos tem time, tem jeito e tem uma liga assim. Agora, Sormani, um outro assunto que andou movimentando o Santos de quebra, porque o assunto não era com o Santos,
se chama Geovânio. E ontem o presidente do Santos, o Modesto Roma, ele participou do Expediente Futebol e falou sobre o interesse do Flamengo no atleta ex-santista no Geovânio e disse sim que tem um interesse em repatriar o atacante. Olha só. Não tem nada com o Flamengo. O Santos tem um contrato com o clube chinês e com o Geovânio, que em caso de retorno para o Brasil, o Santos tem exclusividade nesse retorno enquanto durar o contrato dele com o clube chinês. Então, não tem. A situação do Flamengo é a situação do Flamengo. O Santos não tem nenhum contrato com o Flamengo a esse respeito. O contrato que nós temos é com o clube chinês, mas o clube chinês já foi notificado que não pode fazer essa transferência para nenhum clube do Brasil. Se é o Flamengo, se é o Grêmio ou se é qualquer um, eu não tenho conhecimento, mas nós já notificamos, só para lembrá-los que eles não podem fazer essa transferência. O Geovânio realmente é um grande jogador, formado pelo Santos, inclusive. E interessa o Santos agora ou não? Interessa, claro que interessa. E o Santos chegou a conversar com o jogador? Até interessa, porque foi uma condição para o jogador ser vendido para a China. O Santos só venderia o Geovânio para a China se houvesse, no retorno dele, a garantia de que ele voltaria para o Santos. Foi cláusula para que ele pudesse sair, para que fosse possível fazer o negócio. Da mesma forma, foi uma condição. É uma condição sine qua non. Uma condição sem a qual não tem negócio. Legal, ontem foi um bate-papo muito bacana do Ricardo Lai com o presidente do Santos, o Modesto Roma Júnior, lá no Paraguai. Ele que vai conferir o sorteio da Libertadores e da Copa Sul-Americana, que você acompanha aqui no Fox Sports hoje, a partir das 9 da noite. Ô, Sormani, ele falou que o Santos tem interesse sim em repatriar o Geovânio, mas me deu a entender que até então o Geovânio estava quietinho lá na China. Veio o interesse do Flamengo. O Santos falou, mas peraí, já que é para voltar, pra gente serve. De acordo com o Benjamin Bach, o Geovânio será apresentado no Flamengo. Ele cravou. Isso. Queria saber de você como é que tá esse imbróglio. Para onde vai o Geovânio? Então, Olivia, o Benjamin falou o seguinte, que nesta quarta-feira, ou seja, hoje, o Geovânio estará no Rio de Janeiro para tentar fechar esse negócio com o Flamengo. O Geovânio chegou há 2 dias no Brasil, ele está em Santos, ele mora lá em Santos, quando ele não está jogando na China. E o Santos mostrou esse interesse e levanta essa questão da cláusula. A gente conversou ontem com um advogado esportivo, esqueci o nome dele, gente, e ele falou que essa cláusula, aos olhos da FIFA, não tem valor nenhum. Não tem valor nenhum. O Santos disse que não, que essa cláusula foi... Se bem que é importante dizer o seguinte, que o advogado que falou isso, ele não viu o contrato, ele fez questão de frisar isso. E o Santos disse o seguinte, não, pera um pouquinho, isso aqui foi feito com advogados. Tanto uma cláusula de exclusividade. Exatamente. Então o Santos se apega nisso. Pode, mas volta pro Santos. O Santos entende que essa cláusula tem valor sim. Vai virar uma novela ao que tudo indica. Um jogador caro, porque ele está ganhando lá na China algo em torno de R$1 milhão mês. Vindo para o Brasil, o time chinês pagaria, é o que está todo mundo falando, uma parte desse salário e a outra parte ficaria com o time brasileiro. Vale a pena pagar tudo isso pelo Geovânio? Se você tem dinheiro, vale. É o caso do Flamengo. É um bom jogador, que é o caso do Flamengo. O Santos não tem esse dinheiro. Não sei se vale a pena para o Santos entrar nessa briga. Tenta, de repente, fazer uma combinação, pega cala a boca para deixar ele para o Flamengo, qualquer coisa. Mas eu acho que para o Santos investir R$500 mil, por exemplo, que é o que estão dizendo que o Flamengo vai pagar pelo jogador, eu acho que é muita coisa, o Santos não tem esse dinheiro. O Flamengo tem. E o detalhe é que o que pesou também na volta do Geovânio é a gravidez, né, da esposa. E a família pediu para voltar, o clube chinês até certo ponto foi compreensivo com ele tem mais 1 ano e 8 meses, 1 ano e 9 meses de contrato com o clube chinês. E o Flamengo alega o seguinte, seu Manuel, o Flamengo alega que o problema do contrato jurídico do Santos é com o Tianjin. O presidente disse isso, né? Que não tem nada a ver com a negociação do Flamengo. O Flamengo está negociando com a outra parte, que é o clube chinês. Se é uma cláusula de exclusividade entre os dois clubes, o Santos e o clube chinês. Então, essa é uma necessidade jurídica.
Agora, eu acho que se o presidente do Santos tem essa convicção toda, traga o Giovani para jogar no Santos, porque o Santos está precisando do Giovani, sem dúvida nenhuma. Mas a fonte que todos nós temos também, as fontes nos clubes, disseram isso, que o Flamengo não vai desistir do Giovani. O Flamengo quer o Giovani ainda para essa temporada. E sabe o que foi o mais legal dessa novela que nós vamos acompanhar aí? Que ontem, quando o PVC questionou o Modesto Roma Júnior se poderia criar alguma situação indigesta, alguma situação delicada entre ele e o presidente do Flamengo, o Eduardo Bandeira de Mello, ele falou: ô PVC, qual é a cor do meu cabelo, PVC? Eu lá tenho idade para criar uma situação indigesta. Isso aí é contratual, isso é do futebol, são situações que acontecem. Eu defendo o Santos, Eduardo Bandeira defende o Flamengo e assim é a vida, não tem por que criar esse racha. Você quer ver uma coisa? Se para tentar resolver essa questão, por exemplo, a chegada do Giovani vai implicar a disputa dele por posição com alguns jogadores do Flamengo. O Flamengo está repleto nesse lado. Ele tem o Vinícius Júnior, que se bem que ele gosta mais do lado esquerdo, né? Mas ele tem o Berril, ele tem o Gabriel, ele tem o Everton Ribeiro e chega o Giovani. O que o Santos e o Flamengo poderiam compor? Escuta, é o seguinte, eu abro mão, mas me cede o Berril. Lógico. Percebe? Que não tem ainda 100 jogos pelo Campeonato Brasileiro, não vai jogar ao que tudo indica no Flamengo e de repente para o Santos poderia ser extremamente útil. Sabe, a questão de conversar. O Berril seria muito bom para o Santos, por exemplo. É só uma ideia que eu tive aqui agora. E o Giovani chegaria e jogaria no Flamengo sem problema nenhum. O Sormani citou um ponto aqui. Eu confesso que eu havia me esquecido do Berril no Flamengo. Ele não vem atuando, não vem entrando em campo. Vamos fazer esse exercício. Caso pinte Giovani na Gávea, ele entra aonde? Ele briga com quem por posição? Hashtag BomDiaFox4, o espaço é todo seu. Dá um pitaco aí, porque eu tô de olho aqui na sua mensagem. Agora vamos falar do adversário do Santos, o Palmeiras, que está se preparando para esse grande clássico que acontece lá na Vila Belmiro. Só que o Pitbull, Felipe Melo, ele tá fora desse confronto, enquanto o lateral Jean é dúvida. Jackson Pinheiro traz as informações.